Olá amigos, olá irmãos, tudo bem? Que prazer, que alegria nós deixarmos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu estou feliz porque a cada dia você compartilha essa mensagem, você tem chegado pela primeira vez, está inscrito no nosso canal. Isso é muito bom, né? Para que essa palavra chegue para mais pessoas. Olha, hoje eu não vou pedir para você se inscrever no canal, não vou pedir para você compartilhar, não vou pedir para você deixar comentário. Porque, queridos amigos, a mensagem de hoje ela é muito importante. Ela é tão importante como você está aqui para ouvir esta mensagem que vai fazer diferença na minha e na sua vida. A palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Não esqueça deste verso de Salmo 119, o verso 105, tá bom? A palavra de Deus ela é lâmpada e ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Amém? Olha, queridos, essa série, As Verdades Bíblicas, ela está muito boa. Eu louvo a Deus por essa iniciativa e nós estamos aqui publicando, explicando as verdades que eu e você precisamos saber. Onde estão essas verdades, irmão? Ela está aqui, na Bíblia. E por isso eu falei que aqui nós estamos numa série, As Verdades Bíblicas. O nosso assunto de hoje é muito importante. As leis na Bíblia. Você conhece as leis da Bíblia? E as leis de Deus, elas se encontram dentro da sua palavra, dentro da Bíblia. E nós hoje vamos apresentar para vocês 4 leis existentes dentro da Bíblia, que talvez você conheça uma, mas não conhece o restante. Queridos amigos, as leis que nós encontramos na Bíblia são 4 leis. Encontramos as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde e a lei moral. Agora, você sabe o que significa cada uma dessas leis? É o que nós vamos ver neste momento. A palavra de Deus hoje vai nos revelar que tipo de leis são essas, o que define essas leis, quais são essas leis. E por isso nós estamos aqui hoje para falar das leis de Deus. E nós vamos começar falando sobre as leis civis. Aonde estão essas leis civis? Está aí na palavra de Deus, sabe? Se você ler o capítulo de Êxodo, capítulo 21 e 22, você vai encontrar as leis civis. As leis civis estão aí dentro do livro de Êxodo, do capítulo 21 e 22. E a segunda lei? A lei cerimoniais. E essa lei nós vamos encontrar no livro de Levítico. Pode ler o livro de Levítico, a partir do capítulo 1, que você vai encontrar quais são as leis cerimoniais. E a outra lei nós vamos encontrar ainda em Levítico. A terceira lei é a lei de saúde. Você sabe que a Bíblia tem uma lei sobre saúde? Talvez você não sabia, mas agora, através desse estudo, você pode ter esse conhecimento. As leis de saúde, ela existe dentro da Bíblia. Ela está lá no livro de Levítico também, no capítulo 11. Você vai compreender quais são as leis de saúde, o que eu devo me alimentar, como eu devo me alimentar, o que eu não posso comer. Então, está na Bíblia, meus amigos. Não existe nada que você queira saber que não esteja dentro da Bíblia. As suas perguntas, a resposta está dentro da Bíblia. Você pode ir até a Bíblia que você vai encontrar a pergunta para as suas respostas. E a quarta lei? A quarta lei, nós sabemos que é a lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é nada mais, nada menos do que as leis dos 10 mandamentos. E aonde encontra essas leis, irmão? Essa lei ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20. E você vai saber, você vai conhecer qual é a lei moral. O que é a lei moral? Então essa mensagem era muito importante, porque nós podemos neste momento saber quais são os tipos de lei que nós podemos encontrar na Bíblia. Queridos amigos, as leis cerimonial ela estava ligada ao santuário, a todos os ritos que aconteciam no santuário terrestre, quando o povo peregrinava. Então, para nós entendermos, como vimos no estudo passado, o santuário ele era composto de 2 compartimentos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. E o ritual do santuário ele era regido pelas cerimônias. Então, o santuário era um lugar importante para o povo de Israel, porque ali aconteciam as cerimônias, os ritos, eram os cordeiros que eram imolados ali para que seus pecados fossem perdoados durante todo o dia. Um cordeiro era imolado pela manhã e outro cordeiro pela tarde. Então o santuário tinha uma importância grande naquele tempo para o povo de Israel, porque ali, amigos, era um recurso didático que Deus usou para salvar o povo de Israel. Aquele que levasse o cordeirinho
Era desta forma que seus pecados seriam perdoados. Então, tudo isso também apontava para o Cristo, para o Messias, que um dia viria a ser o Cordeiro de Deus, né, que tiraria o pecado do mundo. Então, o santuário ele é crucial para a nossa salvação até o dia de hoje. Então, por isso, o santuário ele era importante para que se cumprisse as leis cerimoniais naquele tempo. Então, o que ocorreria com as leis cerimoniais após a morte de Cristo? Você sabe o que aconteceria? Ou você sabe o que aconteceu com o cerimonial após a morte de Cristo? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver o que diz Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha aí o que é que diz. Isso é uma profecia bíblica das 70, se referindo às 70 semanas, ou 490 anos, profeticamente falando. Ou seja, nesse versículo 27, aqui a profecia diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que nós sabemos que aconteceu no ano 27 dos nossos dias? O batismo de Jesus. A última semana deu no ano 27. E o que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. E o que aconteceria na metade dessa semana? Ou seja, na metade da semana, profeticamente falando, após 3 anos e meio, Jesus foi morto. E quando Jesus foi morto, o que aconteceu lá em Jerusalém? O que aconteceu lá no templo? O véu do santuário se rasgou de cima a baixo, cumprindo-se todas as profecias que falavam sobre o Messias, todos os ritos que aconteceram durante o povo de Israel, os sacrifícios, todas as leis, foram cumpridas até este momento que Jesus é morto na cruz do Calvário. E aí o santuário ele tem os seus véus rasgados de cima a baixo. Cumpriu-se o que ele está falando na profecia bíblica aqui de Daniel, no capítulo 9, verso 27, que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o seu sacrifício. Ou seja, na metade da semana, após 3 anos e meio, quando Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou, cessou o sacrifício. Não precisa mais fazer sacrifício pelos nossos pecados, porque Jesus agora ele foi o sacrifício, para salvar toda a humanidade. É o que diz João no capítulo 1 e o verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não precisa mais fazer sacrifícios pelos nossos pecados. O que aconteceu? Aboliu-se, acabou com todas as leis cerimoniais, todas as leis que aconteciam no santuário terrestre. Agora não precisa ser feito. Ok? Vamos seguir agora. Queridos, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial ela foi abolida na cruz. Quando Jesus morreu, quando Jesus deu seu último suspiro, houve-se o quê? Terremoto, trovões, e o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Isso cumpriu todos os rituais que aconteciam no santuário, até o momento que Jesus é morto na cruz do Calvário. Então não precisa mais de sacrifício para que eu e você tenha nossos pecados perdoados. Mas o que significa, irmão? Sabe o que significa? Que Jesus quer dizer que ele não veio abolir a lei, mas ele veio para se cumprir. E isso se cumpriu na sua morte. Essa cerimônia, essas leis cerimoniais, se cumpriu na sua morte na cruz. Veja o que diz Mateus no capítulo 5, verso 17. Isso é bem claro para que nós compreendamos que Jesus não veio abolir as leis. Jesus não veio mexer na lei de Deus, nos seus mandamentos. Ele não veio abolir, ele não veio alterar a lei dos profetas. Ele veio para cumprir. Mateus 5, 17. Não precisa que venha revogar a lei. Não está falando as leis, a lei de Deus. Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir as leis. Sabe, meus amigos, Jesus aqui é bem claro que ele não veio tirar as leis de Deus, ele não veio tirar as leis dos 10 mandamentos. Ele veio para cumprir as leis que precisaria ser cumprida nele, como as leis cerimoniais que acontecia no santuário, que tudo que acontecia no santuário apontava para Jesus, que um dia viria ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Você compreendeu até aqui que Deus não aboliu
as suas leis, falando em tábua dos mandamentos, assim como Deus deu para Moisés. Não foi isso. Ele veio para cumprir os ritos que acontecia no santuário. Dizer que os 10 mandamentos, que a lei de Deus foi abolida na cruz, ela traz uma contradição dentro da própria Escritura. Porque o próprio Jesus mesmo, ele disse que ele não veio para isso, né? Em Mateus 5,17, ele veio o quê? Para cumprir o que foi dado a ele como missão. Ele veio para cumprir, ele veio para guardar as leis de Deus. Ou seja, neste momento que Jesus veio cumprir, no grego significa que Jesus veio completar o que faltava. Jesus veio completar o que faltava. O que faltava acontecer? Eram os ritos que apontavam para Jesus, o sacrifício apontava para Jesus. Então Jesus ele veio para completar, ele veio para cumprir o que dizia, né, os profetas, o que dizia as profecias bíblicas. Então é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que Jesus veio revogar nem tirar a lei, de maneira alguma. Ele veio para cumprir, para completar, para encher, para preencher o que faltava. Você entendeu, meus amigos? Então a Bíblia não se contradiz. Ou seja, no Sermão do Monte, Cristo anunciou que quem quer que anulasse a lei por preceito ou tipo exemplo, não entraria no céu. Se você anular a lei de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Ao cumprir a lei, Cristo lhe deu um sentido mais amplo, dando aos seres humanos um exemplo de perfeita obediência a Deus, você cumprindo a lei de Deus. É exemplo de obediência à lei de Deus. Ou seja, você está cumprindo a vontade de Deus, que é a lei, né, que se cumprisse em nós. Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4. Então a palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. A palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus ela auto se explica. Como é que eu e você podemos dizer que a lei foi abolida? A lei não foi abolida. A lei ela está sendo e foi aprimorada por Jesus Cristo. Então Jesus teve uma atitude para com a lei cerimonial. O que foi que Jesus falou? O que é que Jesus disse sobre a lei cerimonial? João 15,10 diz o seguinte, olha o que diz João 15, verso 10. Olha, se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. O que Jesus está pedindo para mim e para você? Que eu e você devemos guardar os mandamentos, porque Ele guardou os mandamentos. Porque Ele guardou os mandamentos. Porque Ele permaneceu em Deus. Como Ele permaneceu em Deus? Guardando os seus mandamentos, amigos. E por isso você devemos guardar os mandamentos de Deus. Você sabe o que diz Tiago no capítulo 2 e o verso 10? Você quer ver o que é que diz a palavra do Senhor? Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, vem ser transgressor da lei. Se não faz uma coisa, mas faz outra, você está transgredindo a lei. Falei de tal maneira procedeis com aqueles que hão de ser julgado pela lei de quê, queridos amigos? Pela lei da liberdade. Eu e você seremos julgados pela lei da liberdade. Jesus não obriga eu e você a guardar os mandamentos. É uma lei que ela está clara aí, é uma lei da liberdade. Você vai ser obediente à lei de Deus pela sua liberdade, pelo reconhecimento de sua obediência a Deus. É por esse motivo que eu guardo a lei de Deus. Por questão de obediência, por questão de liberdade que eu tenho de ser fiel a Deus nas suas leis. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. É isso que Jesus diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que você diz ama a Jesus e você não guarda as leis de Deus? Você não guarda os mandamentos? É impossível você amar a Deus desta forma. A fé em Cristo obriga você a guardar os mandamentos? A fé em Cristo obriga você a guardar as leis de Deus? Vou te mostrar o que é que diz a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3. Veja aí o que diz Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E agora? Você está vendo que você não podemos anular a lei pela fé, porque nós cremos em Jesus, não precisa fazer mais nada? Isso não anula, de maneira nenhuma, queridos amigos. Nós precisamos ser fiel à lei de Deus. Nós precisamos ser obediente às leis de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você neste momento.
O que é que Jesus espera de mim e de você hoje? O que é que Jesus espera dos seus seguidores? Veja o que diz aí 1 João, capítulo 2, o verso 6. Veja o que diz 1 João. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha aí, meus amigos. Você é um servo de Deus? Você diz que é um servo de Deus? Você é um servo de Deus? Você tem que andar como Jesus andou. Como que Jesus andou? Jesus andou guardando os mandamentos do Pai. Jesus falou que ele guardou os mandamentos de Deus. Ele guardou os mandamentos, João 15, que ele guardou os mandamentos e permaneceu nele. Jesus, de forma alguma, tirou nenhum mandamento das suas leis, porque Jesus veio cumprir aquilo que Deus deixou para que cumprisse em Jesus. Olha o que diz ainda em 1 João 5, e o verso 2 e 3, para você ficar bem mais entendido dessa palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nisto conhecemos que amamos ao Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha aí, meus amigos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Com isso, eu posso fechar esta mensagem. Ei, meus amigos, o que Deus está falando para você? O que Deus está falando para mim neste momento? Que você precisamos ser obediente aos seus mandamentos. Se nós somos cristãos, se você diz que ama Deus, se eu falo que ama Deus, eu preciso guardar os mandamentos de Deus. E aí? Será que nós estamos cumprindo essas leis? Será que nós estamos guardando as leis de Deus? Será que nós estamos sendo obedientes às leis de Deus? Sabe, meus amigos, Deus quer que você tenha liberdade de guardar as leis de Deus por liberdade, não por opressão, não para que você seja penalizado. Deus quer que você seja obediente por liberdade, por consciência livre, por entender que a lei de Deus é o caráter de Deus. Sabe, eu e você seremos julgados no tribunal por essas leis. E o que você tem feito com essas leis? Você tem deixado ela de lado ou você tem obedecido a essas leis? Deus não aboliu, Jesus não aboliu. Deus deu as leis para Moisés, para que essas leis fossem regidas por todo Israel. Eu vou falar uma coisa para você neste momento. Você hoje é um Israel moderno. Deus não quer que essa lei seja mudada para você. Deus quer salvar você. Deus quer te proteger através dos seus mandamentos. É por isso que Deus deixou os mandamentos, para que eu entendesse, para que você entendesse o que está certo e o que está errado. E por isso Deus, mais uma vez, através dessa mensagem, Ele quer que você aceite as suas verdades do jeito que elas são, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Lembra que eu falei para você? A palavra de Deus, ela é lâmpada e ela é luz para os nossos caminhos. E é essa verdade que quer nos guiar, que quer salvar a gente. Por isso que o meu apelo neste momento é que você obedeça às leis de Deus. A lei de Deus, ela não é penosa. A lei de Deus, ela serve para nos dar alegria, paz, sossego, sabe, amigo? Tranquilidade. Ela nos vai dar discernimento do que é certo e do que é errado. Aceite a lei de Deus, guarde a lei de Deus e você será feliz por obediência ao nosso Deus. Amém? Bondoso Deus e Pai, mais uma vez nós cremos na Tua palavra, Senhor, e é por ela que nós estamos guiados, que ela é lâmpada e ela é luz para os nossos caminhos. Eu creio que a palavra do Senhor, ela não é penosa. Eu creio que a palavra do Senhor, ela é bênção para nossas vidas. Ela é um manancial de bênção quando nós guardamos, quando nós seguimos ela da forma que o Senhor quer que nós o façamos. Por isso eu peço nesse momento pela vida de cada amigo, de cada irmão que venha ouvir essa mensagem, para que ele fielmente, liberalmente, ele entenda que a palavra do Senhor, que as tuas leis, elas são lei que salvam, lei que rege as leis do Senhor para um caráter como o Senhor tem, para que impeça de nós estar fazendo errado e que nós seja salvo pela obediência, aos seus mandamentos, porque por ela seremos julgados. Abençoe a cada um e entregamos as nossas vidas em tuas mãos, em Cristo Jesus oramos. Amém.